Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje eu vou ler para vocês uma história. Sabe qual é? É a história dos 3 lobinhos e o porco mau. A gente sempre ouviu a história dos 3 porquinhos e o lobo mau. Hoje vai ser diferente. Vamos lá! O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro era branco. Um dia, a mãe chamou os 3 lobinhos à sua volta e disse: "Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês, mas cuidado com o porco mau." "Não se preocupe, mamãe, nós ficaremos de olho nele", disseram os 3 lobinhos. E lá foram eles. Logo, eles encontraram um canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. "Por favor, pode nos dar alguns desses tijolos?" perguntaram os 3 lobinhos. "Certamente", disse o canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os 3 lobinhos tinham construído. Os 3 lobinhos estavam jogando croquet. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro de casa e trancaram a porta. O porco bateu na porta e grunhiu: "Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não os deixaremos entrar, nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e bufar e derrubar sua casa", disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda. Os 3 lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes desmanchassem. Eles ficaram apavorados. "Vamos ter que construir uma casa mais forte", eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. "Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto?" perguntaram os 3 lobinhos. "Claro", disse o castor, dando-lhes baldes cheios de concreto. Então os 3 lobinhos construíram sua casa de concreto. Mal eles tinham terminado, e lá veio o porco mau. Andando pela estrada, então ele viu a casa de concreto que os 3 lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal. Quando viram o porco mau se aproximando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha e disse: "Lobinhos apavorados, me deixem entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não os deixamos entrar nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e bufar e derrubar sua casa", disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar a sua britadeira e destruiu a casa toda. Os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. "Vamos construir uma casa ainda mais forte", disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, algumas barras de ferro e placa de aço e cadeados de metal. "Por favor, você pode nos dar um pouco de arame farpado, algumas barras de ferro, placas de aço e uns cadeados de metal?" eles pediram ao rinoceronte que estavam dirigindo o caminhão. "Claro", disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinha pedido, e deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então os 3 lobinhos construíram uma casa super reforçada.
Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente a salvo. No dia seguinte, o porco mau veio pela estrada espiar como sempre. Os 3 lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco mau vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: "Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não os deixamos entrar nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e bufar e derrubar a casa", disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou na parede da casa, acendeu o pavio e a casa explodiu. Bum! Os lobinhos mal conseguiram escapar, com seus rabinhos peludos chamuscados. Tadinhos. "Há algo de errado com nossos materiais de construção", eles disseram. "Temos que tentar alguma coisa diferente." Mas o quê? Nesse momento, eles viram o Flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. "Por favor, nos dá um pouco dessas flores?", perguntaram os lobinhos. "Com prazer", disse o Flamingo, dando-lhes um monte de flores. E os 3 lobinhos construíram sua casa de flores. A parede era de cravos, uma de lírios, a outra era de rosas e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil, que balançava com o vento, mas era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco pela estrada, respeitando, e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de cima e disse: "Lobinhos apavorados, de queixo trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não os deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar sua casa", disse o porco. Mas ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico. E porque o aroma deixou sem fôlego, o porco respirou novamente e mais uma vez ainda. Em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais, profundamente, até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele se tornou um porco bom e começou a cantar e dançar. A princípio, os 3 lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudessem ser um truque, mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então correram para fora da casa, eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Quando se cansaram, convidaram o porco a entrar em sua casa e lhe ofereceram chá chinês, morangos e framboesas e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre.